Muito bem, bom dia! Estamos aqui ao Café com Leitura, estamos chegando ao final do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre falta de motivação e principalmente como superar tudo isso, estratégias de como nós podemos superar tudo isso. Nesse domingo, vamos ler um pouquinho sobre o capítulo 6, que é um capítulo mais longo, então, quando é um capítulo maior assim, eu sempre divido, para que a gente possa absorver o máximo de informações sobre cada capítulo e conseguir aplicar isso na nossa vida. Então, o capítulo 6 vai ter 2 partes. Então, vamos lá, já iniciando aqui. Capítulo 6, o título é Compromisso Perturbador. Ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Então, nesse capítulo, a Brené vai discorrer sobre como ela, na pesquisa dela, descobriu lá o aspecto da vergonha, como isso está impregnado, a escassez, como isso está impregnado na nossa sociedade em diferentes situações, em diferentes níveis. E então, ela vai colocar estratégias, vai nos dar estratégias de como a gente pode de fato rehumanizar. E o rehumanizar aqui que ela coloca é justamente você entrar em contato com a sua vulnerabilidade, e aí ela dá um nome, por isso que ela dá o nome de compromisso perturbador, porque não é uma coisa simples, romântica e fácil. É algo realmente que mexe com todas as pessoas, você acessar a sua vulnerabilidade, mas que é um caminho muito melhor e muito mais seguro também, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, né? Então, ela fala desse aspecto como que a vulnerabilidade ela precisa ser ensinada desde a base para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que isso esteja lá, ter uma educação melhor para as crianças, para as pessoas. Então, esse é um capítulo que ela coloca aqui novas ferramentas de como a gente lidar com essa vulnerabilidade e nos mostra aonde que padrões que ficam se repetindo e se repetindo e repetindo de vergonha, de escassez, como que eles acabam impactando mesmo a nossa vida, né? Então vamos lá. Ela sempre coloca um parágrafo inicial dando um resumo desse capítulo. E aqui ela colocou o seguinte: para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam rehumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender o padrão de escassez que está afetando a maneira como lideramos e como trabalhamos, e aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz sobre cantos obscuros. Sempre há consciência e entendimento. Voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Então, Brené já começa falando aqui de como que é esse padrão de vergonha, de escassez, e aqui ela vai colocar aonde que ele começa. Ele começa lá na base, ele começa na educação familiar, ele se fortalece, né? Ele se restabelece nas escolas, e isso segue como um padrão para as empresas. Então, a gente tem lá desde a base, no ensino infantil, nas escolas ela coloca relatos aqui que é na adolescência, pré-adolescência, e na vida adulta também. Como que isso às vezes está mascarado, está velado, mas que existe um padrão de convivência, de relacionamentos baseado na vergonha. E ela coloca isso de forma muito clara, que foi o que ela encontrou na pesquisa. Então, ela vai costurando todos os dados que ela encontrou nas pesquisas dela com diferentes pessoas. Então, ela
coletou dados das pesquisas, ela coletou dados dos grupos que ela acompanhava, ela coletou dados das pessoas que participavam das palestras dela. Então, ela teve diferentes campos, diferentes grupos de pessoas, diferentes faixas etárias e juntou tudo isso e colocou aqui nesse capítulo. Ela coloca aqui, antes de falar sobre rehumanizar a educação, ela quer dar um conceito, ela traz um conceito aqui pra gente. Ela esclarece o que ela entende por líder. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Ela escreveu esse capítulo para pais, mestres, voluntários e chefes, pessoas que são líderes e que, independente do status, elas são pessoas que têm a responsabilidade, elas reconhecem o potencial das pessoas e das situações. Para quem está disposto, ela escreveu esse livro para quem está disposto a viver com ousadia. Então, é um capítulo em que a gente dá aquela virada, ela já vai chegando no final, dá aquela virada e nos dá muito mais ferramentas para que a gente possa, sim, viver com ousadia. Então, vamos lá. O desafio da liderança, primeiro tópico do capítulo, o desafio da liderança na sociedade de escassez. Ela começa esse tópico relatando uma situação que aconteceu lá em 2010, no final de semana, de estudos, de palestras, onde ela conheceu o Kevin, que ele foi eleito empreendedor do ano em 2009. E aquele momento, aquele estudo do final de semana, aquela troca de informações, aquela palestra, ela estava girando em torno de falar sobre inovação, sobre criatividade, era sobre isso que eles iriam falar. E aí ela foi perguntar para o Kevin, né, que havia ganhado ali o prêmio de empreendedor em 2009, qual que era a barreira para a criatividade e para a inovação. E ele pensou um pouco e respondeu. A principal barreira que ele acredita é o medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado e menosprezado. Essa foi a resposta dele. Se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, então depois virá medo de fracasso, medo de estarmos errados. Então é uma série de situações que ele fala a respeito da criatividade, de barreiras sobre a criatividade e inovação, que nada tem a ver com a sua capacidade produtiva, e sim com a reação das pessoas. E ela inicia com esse ponto, que é um ponto-chave, porque ela vai fazer uma ligação com outra pesquisa que ela fez. E ele fala, o problema é que as ideias inovadoras geralmente parecem loucas, e o fracasso e o aprendizado fazem parte da revolução. Aprender e criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em uma posição vulnerável. É uma posição que é natural. A inovação, a criatividade, ela te tira daquilo que é o padrão, ela te tira daquilo que é confortável, daquilo que é cômodo e te leva para esse lugar de vulnerabilidade, porque você não sabe se vai dar certo. E ontem eu estava assistindo o filme de Patty Adams, que eu adoro assistir filmes baseados em fatos reais, porque você saber que aquela história de fato aconteceu e a superação daquela pessoa é muito inspirador, pelo menos eu acho isso. E é um filme que traz uma mensagem muito grande, né? Isso tudo aconteceu lá em 1970, toda a revolução que ele trouxe para a medicina, de promover qualidade de vida, de promover saúde, de fato, real, na prática, com os pacientes, e aquilo foi um choque, aquilo foi uma quebra de padrão, porque não se humanizava os médicos, e ele trouxe essa proposta.
E hoje é algo que se ainda bate muito na tecla para se humanizar os atendimentos, para ter mais qualidade de vida. E ele começou isso há 50 anos atrás, aproximadamente, né? Então é uma história muito bonita, a história dele. E isso certamente o pôs em vulnerabilidade. Você vai observando lá no transcorrer do filme que a principal manivela, né, a força, era essa conexão com as pessoas. E Brené já colocou isso aqui no livro dela, há alguns capítulos atrás, que essa conexão com as pessoas, ela te move. O ser humano é biologicamente, né, feito para se conectar com outras pessoas. Então, esse é um caminho que, apesar de você se sentir desconfortável e vulnerável, ele é um caminho de humanização, de reumanização. E aí ela vai e conta. Então ela conversou com uma pessoa que ganhou o prêmio de empreendedorismo. E ela faz a ligação com uma adolescente de 12 anos, numa escola, onde ela foi perguntar algo parecido para essa moça. E ela fala que é o seguinte, que às vezes na sala de aula os colegas acabam ridicularizando uns aos outros, e isso lhe traz uma sensação muito desagradável, isso é terrível. E ela coloca a seguinte frase: eu acho que a maioria de nós acaba aceitando essa vergonha e ficando com a cabeça baixa, de boca calada e sem questionar, sem fazer esse movimento de, quem sabe pode ser diferente, de utilizar a sua criatividade e a sua inovação. Então, ela fez essa ligação daquela pessoa que trabalha com criatividade e que já passou por diversas situações aonde precisou ser criativo, mais criativo, com a realidade nas escolas, aonde se você questiona, se você desafia aquilo que já é o padrão, você acaba sendo bloqueado. Os colegas te ridicularizam, te deixam numa posição muito desagradável. Então há essa ligação entre o que acontece na escola e o que acontece na vida adulta também. É que ela vai seguindo. Como pesquisadora, comecei a ver como são frequentes as semelhanças entre as lutas do nosso sistema educacional e os desafios que enfrentamos no nosso local de trabalho. Então, isso é como eu falei, ela coloca desde a educação da base da criança no grupo familiar, vai para as escolas, isso permanece como padrão e depois isso se repete mais uma vez lá no núcleo de trabalho. Concluí que professores e diretores de escola também são líderes, e aqueles líderes que são capazes de reconhecer o quanto de potencial das situações das pessoas. Nenhuma empresa ou escola pode ter sucesso sem criatividade. Se ficar repetindo sempre as mesmas coisas, a necessária criatividade e inovação, ela faz com que a gente evolua. A maior ameaça a esses elementos é a falta de motivação. Então, a falta de motivação que a gente viu no capítulo anterior, ela é uma ameaça para a criatividade, inovação e o aprendizado constantes. E só recapitulando, a falta de motivação é aquilo que é aquela brecha entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E isso gera uma falta de motivação quando eu não tenho coerência entre esses dois. Isso é algo que precisa ser treinado no nosso comportamento dia a dia. Então, vamos seguindo aqui. Para recuperar, como é que a gente vai fazer para recuperar a criatividade e a inovação? Os líderes precisam se comprometer e reumanizar a educação e o trabalho. Não somente a educação, mas também o trabalho. Levar essa reumanização para dentro das empresas, para dentro das instituições. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maioria e a forma como lideramos e trabalhamos também. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha.
Isto é chamado de compromisso perturbador, porque falar sobre vulnerabilidade, acessar a vulnerabilidade, não é uma tarefa fácil, ela é uma tarefa desafiadora, mas é uma proposta viável de como pode ser feito. Então, a maneira de realizar isso é abraçar a vulnerabilidade, ela já fala aqui, reconhecer e enfrentar essa vergonha com aquelas estratégias que nós já falamos, inclusive, nos capítulos anteriores, de reconhecimento, de conexão, de perceber como é que eu me sinto, e aí mudar o meu comportamento. Bom, ela coloca aqui, ela vai citar o autor Ken Robinson, que ele vai falar que as organizações humanas não são máquinas, então nós somos feitos de emoções, de sentimentos, de comportamentos, de história. Os seres humanos têm valores, têm percepções, têm opiniões, têm motivações, têm a sua própria história de vida. E nós não somos como máquinas que têm engrenagens perfeitas e que funcionam como tem que funcionar. Não se questiona por que está fazendo aquilo. Uma empresa é uma rede de pessoas que atua nessa empresa. Então, o que ele fala aqui, o que ele coloca aqui, o questionamento dele, é que não se pode tratar a empresa como se fosse essa máquina, que você tem várias engrenagens, tudo funciona e está tudo certo. Não, são pessoas que têm suas histórias. E aí é um trabalho de você mudar aquele padrão e rehumanizar as escolas, os trabalhos, né? E como que é possível se fazer isso, né? Com uma liderança corajosa. Então, a liderança, como ela colocou lá no início, e por isso que ela coloca no início do capítulo, são aquelas pessoas que têm a responsabilidade de reconhecer o potencial de outras pessoas e de outras situações. Você tem que ter olhos para enxergar isso, né? Isso tudo é treinável, tudo isso você consegue treinar ao longo do tempo. Trazendo conversas, então, honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha, e não utilizar isso como um meio, como uma ferramenta para você intimidar as pessoas do ambiente de trabalho, né? Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consequências graves. Quando você começa a aprender algo novo, como a leitura desse livro, como novas experiências que você vai viver na sua vida, isso vai te gerar um nível de consciência, você vai ter um aprendizado sobre aquilo, um entendimento sobre aquilo que você está experienciando, sobre aquilo que você está vivendo, e isso vai fazendo modificações em você, querendo ou não. Você começa a acessar, talvez seja difícil colocar em prática, mas você já vai ter uma percepção diferente porque você acessou uma informação diferente, né? E é um desafio colocar tudo isso aqui em prática, que ela coloca um desafio diário. Você acessar a sua vulnerabilidade, você estar atento àquilo que te gera vergonha e aceitar aquilo e abraçar aquilo. É um desafio diário por experiência aqui própria. Muito bem, então vamos seguindo. Ela fala ainda mais um tópico, reconhecendo e combatendo a vergonha. O que a vergonha produz? Vergonha produz medo, e o medo geralmente paralisa. Existem muitas pessoas que falam, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Isso é real, mas a vergonha, ela vai produzir esse medo, e muitas vezes esse medo, ele vai te estagnar, ele vai te paralisar, não vai fazer com que você evolua. A gente acessa um programa, né, um circuito neural no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, que ele faz com que nós fiquemos paralisados, né? Na maioria das vezes. Ou você vai lutar ou fugir, ou você vai lutar, vai fugir ou vai congelar. É o sistema de congelamento. Ele pode acionar esse sistema do nosso sistema nervoso central. Então, ela vai diminuir a nossa tolerância, o medo diminui a tolerância à vulnerabilidade, e isso gera uma cascata de eventos, fazendo com que atrofie a motivação, a inovação, a criatividade, a produção, a confiança e eu falo mais a evolução. Quando você tem medo que te paralisa, tudo isso, essa cascata de eventos que vem após, você não vai ter, no final das contas, evolução. Porque se você não vai adiante, não
supera esse medo e enfrenta, né, você vai com medo mesmo, você acaba não evoluindo, não vendo o que pode ter além do medo, que é uma coisa muito melhor, geralmente porque é você que vai construir aquilo a partir do seu movimento interior. Então, ela discorre aqui e dá esse conceito a respeito do medo. Aqui ela vai colocar alguns sinais, e o nome do tópico dessa parte é sinais de que a vergonha impregnou a cultura. Como que nós podemos identificar isso, né? E essa cultura, ela é nos vários níveis, como eu já falei, da base até os trabalhos. Como que eu vou identificar que esse sistema de vergonha, né, de atuar sob a vergonha, sob o medo, ele está impregnado nos lugares? Através de verificar se existe culpa, fofocas em excesso, favoritismo, apelidos pejorativos, assédio, são todos comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura daquele lugar, a forma como se faz, a forma como se age naquele lugar, né? Aqui a gente já viu o conceito de cultura no capítulo anterior também. E aqui ela vai falar sobre o bullying que é praticado, né? Há alguma evidência de pessoas em posição em liderança praticando bullying, criando, né, criticando os outros colegas porque está num cargo de chefia, critica os outros colegas, os subordinados, repreendendo em público, e isso acaba envergonhando e humilhando as outras pessoas. Isso é um comportamento. Nas empresas, isso acaba sendo um comportamento padrão. Isso desvaloriza imensamente, isso abre brechas, inclusive, para aquilo que a Brené já colocou, para processos depressivos, né, como uma cascata de eventos, para processos depressivos nas pessoas. Então, se isso é uma cultura, isso é um comportamento de um determinado lugar, de um espaço, isso vai influenciar, inclusive, na saúde dos colaboradores daquele lugar. A maioria quer saber como mudar essa prática. Então, das diversas pessoas que a Brené falou, nas instituições aqui de trabalho, empresas, a maioria quer saber como mudar, porque isso é identificado. E aqui ela vai, nessa parte do capítulo, ela vai discorrer sobre vários exemplos que chefes de empresa, líderes de empresa, falavam para ela que aconteciam, ou mesmo subordinados, funcionários, comentavam para ela como isso acontecia nas empresas. Então, 85% dos homens e mulheres que ela entrevistou na pesquisa se lembraram de episódios de vergonha nos tempos de escola e que isso mudou a forma como eles enxergavam as situações. Olha só, 85% das mulheres e homens que ela entrevistou passaram ou vivenciaram ali situações em que houve humilhação, houve vergonha, né? Sofreram bullying mesmo, né? Isso acaba mudando a forma como você enxerga as coisas, a forma como você convive. Existe um instituto que chama Workplace Bullying Institute, que ele vai estudar, geralmente, ele monitora o bullying nos locais de trabalho, que são maus tratos, repetitivos, aquele que a gente falou logo ali no início. E ela fala que 54 milhões de trabalhadores americanos já sofreram bullying no seu local de trabalho e 52% das vezes os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper esse bullying, essa situação de vergonha, de constrangimento. Então, aquele líder que a gente falou lá no início, que tem a capacidade e a responsabilidade de enxergar as potencialidades das situações para que se tire o melhor também, ele acaba se negligenciando, né? Nessas situações, como ela viu. Então, é um número muito grande. Você imaginou? 54 milhões de pessoas, né? Convivendo nesse tipo de ambiente, isso gera realmente muita doença. Então,
Mas onde que nós aprendemos esse padrão? Porque isso se reflete, aqui ela está falando das empresas. Mas onde que esse padrão é aprendido? Ela fala que aprendemos a sentir vergonha com a nossa família. E muita gente cresce acreditando que a vergonha é um método eficaz de governar as pessoas e conduz a criar os filhos e as escolas neste padrão de estimular a vergonha, de não acessar a sua vulnerabilidade, mas de instigar ainda mais a vergonha, né? E aí ela conta um relato aqui muito interessante de um homem que a procurou após uma palestra dela, onde ele fala que na empresa, a cada trimestre, quem batesse as metas poderia ficar na melhor sala, escolheria a sua sala, né? E esse homem, ele tinha batido ali há vários anos seguidos, ele estava batendo as metas. Ele falou que não era nem por conta do prêmio, era porque ele era muito bom no que ele fazia, ele gostava daquilo que ele estava fazendo, ele gostava muito. E um dia, o chefe dele entrou na sala dele e falou assim: você vai mudar de sala. E ele falou: mas por que eu não consegui alcançar as minhas metas? Ele falou: não, eu quero aterrorizar, essas foram as palavras, eu quero aterrorizar os membros da equipe. E ele falou o seguinte, que rebaixar essas pessoas isso é motivador. Olha só como que é a mentalidade da pessoa, né? Então, uma pessoa que está lá na posição de chefe, ele tem essa mentalidade, para ele isso é normal, para ele ser um método, é uma estratégia viável, de que humilhando, de que envergonhando, de que rebaixando as pessoas vai gerar motivação no trabalho. Elas vão produzir mais, elas vão se engajar mais no trabalho. E isso é totalmente o contrário. Ela coloca aqui outros exemplos mais à frente de pessoas que passaram por situações vexatórias como essa e que a resposta foi muito negativa, né? Porque essa não é uma estratégia viável. Você mexe com os sentimentos, como a gente falou, os humanos, nós temos emoções, sentimentos, opiniões, temos uma história de vida. E se nós, infelizmente, aprendemos lá na base, lá atrás, que a vergonha, né, o constrangimento é uma estratégia viável, isso vai se repetir como um padrão na nossa vida. E aqui entra a quebra desses padrões. Você modificar aquilo que está na sua mente. O que você acredita piamente que é verdadeiro? A gente precisa modificar esses padrões para que você tenha um comportamento diferente, pensamentos diferentes perante as situações. E isso hoje em dia é possível com tratamentos como a hipnose, o próprio Psyche que eu utilizo. Então existem ferramentas para que você modifique os padrões. Existem ferramentas que modificam a memória, né, as memórias, com diferentes formas. Você consegue modificar os padrões através de diferentes ferramentas, daquilo que, se para você era correto, se para você era um padrão, viver sob vergonha, viver sob constrangimento, aqui é possível modificar para que você não fique nesses ciclos repetitivos. Então, vergonha é igual a infelicidade. Ele fala no final do seu relato. Ele fala que a vergonha lhe deixava infeliz e ele decide sair do trabalho. Ele finaliza aqui o relato dele. Decide sair dessa empresa e ir para uma outra porque ele não concorda, porque ele está se sentindo infeliz. Então, vergonha também gera infelicidade, né? A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos, não contribuímos, deixamos de nos importar. Simplesmente as coisas vão acontecendo. A gente não tem a motivação, não tem a criatividade, não tem a inovação. É aquilo que a gente falou lá atrás. A vergonha gera o medo, que gera um bloqueio de criatividade, inovação, de evolução. Então, simplesmente você vai deixando as coisas acontecerem. Se isso está impregnado aí, na nossa realidade, no nosso dia a dia. E aqui ela coloca mais um exemplo, nesse capítulo, de uma professora, da irmã dela, inclusive,
aonde se publicava nos jornais os ganhos, os bônus dos professores, e esses bônus eram pagos a professores de acordo com o desempenho deles na turma. Então, se a turma tinha ido bem, o professor ganhava um bônus. Isso era o desempenho, era assim que era medido o desempenho do professor. E a irmã dela trabalhava numa turma de Jardim 2 que não faziam provas naturalmente. E ela ficou em último lugar, né? E isso gerou uma situação que ela falou assim, eu estou morrendo de vergonha. Ela faço o meu melhor e fala para a irmã dela, para a Brené, eu faço o meu melhor, eu fico horas produzindo material, e vários professores se dedicam horas e horas a fio, não pelo bônus, mas sim pelo compromisso que tem com as crianças de oferecer um ensino de qualidade. Se coloca lá no jornal de uma forma muito pejorativa, né? Para fazer essa comparação entre os professores, entre os profissionais, o que é uma coisa extremamente desagradável e desnecessária, né? Não há necessidade disso. Bom, ela vai finalizando aqui então essa parte e nós vamos dar uma pausa aqui, dizendo o seguinte: como líderes, a atitude mais eficiente que podemos tomar, e todos nós somos líderes, pais, professores, chefes de empresas, aonde quer que nós estejamos inseridos, nós somos líderes. Nós temos a atitude mais eficiente que podemos tomar quando acontecer esse tipo de situação é protestar, cobrar precisão, cobrar responsabilidade para que essas pessoas não sejam prejudicadas. Em um nível pessoal, nós podemos resistir, defendendo e estimulando as profissões pela sua própria natureza e diminuir essa esfera de estresse individual, né? Então, nosso papel é de responsabilidade para reconhecer o potencial de pessoas e situações, abraçar a vulnerabilidade, como ela já colocou aqui, combater essa vergonha, combater esse padrão de vergonha, de escassez que se instala desde lá na infância, continua nas escolas, e isso pode chegar lá até nas empresas, porque isso se torna um padrão. Então vamos fazer a quebra desses padrões aí que acabam mais prejudicando a sua vida do que te auxiliando na conquista, nos seus objetivos, ao alcançar suas metas, ao você ser uma pessoa humana realmente. Por isso que ela coloca ali reumanizar. A vulnerabilidade, ela significa entrar em contato com aquilo que há de mais interno em você. Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus comportamentos? Como é que você se comporta, se sente em uma determinada situação? E quando você observa que isso é desconfortável, aceita, percebe isso, sente. É um exercício que é diário. Não tem uma fórmula mágica, um comprimido que você vai tomar, um comprimido de vulnerabilidade, plim, ali por diante você vai ser uma pessoa mais vulnerável. Não, existe um compromisso diário de você se perceber todos os dias, como você vai para a academia, da mesma forma como você toma água, como você se alimenta, e um compromisso com você mesmo, porque cada um vai acessar, perceber e vai fazer o seu processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento dos seus sentimentos, das suas emoções, e conseguir começar a aplicar no seu dia a dia através da mudança dos seus comportamentos, tá bom? Próximo domingo a gente continua com o capítulo 6 dessa reumanização da educação, então mais estratégias de como colocar isso na prática desde lá da infância até a modificação lá nas empresas. Então vamos lá.